Aê, diretoria, baixa o OneFootball no primeiro link da descrição aqui no QR Code para você acompanhar o restante da Libertadores, que agora tem seus caminhos definidos, tem tudo definido já para o restante da competição e a gente vai poder entender o que vem por aí. Então baixa o OneFootball gratuitamente, lá tem até os melhores momentos do Campeonato Brasileiro para você acompanhar. Bom, sorteados os times da Libertadores, das oitavas de final, nós temos aí um cenário de favoritismo razoavelmente pré-determinado, não só pela melhor campanha, mas por decidir em casa, por alguns aspectos de grandeza entre alguns confrontos, mas nós tivemos uma desigualdade no caminho, muito mais relevante, inclusive, do que a desigualdade, eventualmente, no confronto inicial das oitavas. Então vamos lá. O Atlético Paranaense pega o Libertad. O Libertad, Paraguai, o líder do Campeonato Paraguai, um time tradicional, um time grande, né? E, portanto, o Libertad talvez tenha mais nome aí, camisa, do que o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense tem o Felipão, que é um puta de um especialista em Libertadores, Copa do Brasil, mata-mata, né? De maneira geral. E eu não preciso explicar o caminho do Felipão, a trajetória do Felipão, e portanto o Atlético tem sim a possibilidade de passar pelo Libertad. Acho um jogo 50-50, um jogo bem equilibrado, um dos mais equilibrados dessas oitavas de final, mas com uma tradiçãozinha a mais ali pro Libertad, um pouquinho questão de nome, camisa, tradição, etc. Fortaleza e Estudiantes. Esse jogo o Estudiantes é favorito, mas o Fortaleza tem feito algumas coisas no seu estádio em dia de jogo lá que estão realmente ficando para a história. Então dá pro Fortaleza passar sim. É difícil, mas dá para passar. O jogo de volta é na casa do Estudiantes, mas dá para passar. Dependendo do que o Fortaleza fizer no primeiro jogo, dá para passar. Não tá muito bem no Brasileiro, esse ano tá meio capengando aqui um pouquinho ali, mas é possível, tá? O Fortaleza não é o favorito, mas é possível que ele se classifique para cima do Estudiantes. E aí já entra para adiantar para vocês aquele quadro das quartas de final. Esses dois times se enfrentam. Então nós podemos ter um caminho, seja para quem for Atlético Paranaense, Libertad, Fortaleza ou Estudiantes, de possibilidade de ir até a semifinal, porque esses quatro times não tem ninguém ali que sobra. Então, qualquer um desses quatro pode chegar na semifinal. E é isso que eu digo muito sobre o mata-mata. Ah, mas tal time chegou na semifinal. Sim, mas chegou como? Chegou com que caminho? Né? Às vezes você tem um caminho onde times mais frágeis caem no seu caminho, às vezes você tem um caminho difícil pra cacete. Então, aonde você chega no mata-mata não é necessariamente um parâmetro. Nós temos esse cenário aqui de que um desses quatro times vai pra semifinal. Os outros quatro lá embaixo para formar o adversário desses quatro numa semifinal. Cerro e Palmeiras, o Cerro tradicional, etc, vice-líder é o Libertad, é o adversário do Libertad, não fez uma puta primeira fase na Libertadores, o Palmeiras é amplamente favorito, o que não significa que vai estar classificado, nós estamos falando do mata-mata, nós estamos falando de um Cerro Porteño que é um time tradicional e grande, que tem força, que tem torcida, camisa e tal, vai mobilizar lá a cidade no dia do jogo deles e tal, então cuidado e tal, mas o Palmeiras tem toda a condição de passar, e se passar, pega o vencedor de Emelec e Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro é um dos que se deu melhor, entre aspas. Tinha time pior ali, claro. Mas o Emelec não é um bicho-papão, não está muito bem, nem no campeonato equatoriano. Enfim, é um time mais fácil do que alguns outros aqui. É um time que tem tido razoável dificuldade e não dá para imaginar que o Atlético Mineiro deixe de ser favorito nesse jogo. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas o favorito é o Atlético Mineiro. Então Atlético Mineiro e Palmeiras tendem, se fizerem aquilo que se espera deles, a fazer uma quarta de final da Libertadores da América. Vamos para outro lado. Tolima e Flamengo. O Tolima, atenção torcedor do Flamengo. O Flamengo é favorito, o Flamengo é o melhor time. Mas o Tolima está num grande momento. O Tolima está vencendo jogos grandes. O Tolima nos últimos 20 jogos, se eu não me engano, perdeu 3 jogos, assim, tá bem, tá forte no Campeonato Colombiano, foi bem na primeira fase da Libertadores, não é um time que tá jogando um futebol mais ou menos, é um jogo difícil sim, o Flamengo tá tendo dificuldade, o Flamengo tá com problema de se acertar, então atenção para esse jogo, porque esse jogo não é uma baba, o Flamengo é favorito, mas o Tolima, o nome Tolima não assusta, mas o Tolima está num bom momento, então o Flamengo deve passar, é favorito, mas não se engane achando que é uma baba, porque não é uma baba, pelo menos em teoria, pelo que vem mostrando o Tolima. E o vencedor desse jogo enfrenta Corinthians ou Boca Juniors. Ou seja, para Flamengo ou Corinthians, deu ruim, deu dificuldade grande no caminho. E vou explicar mais à frente ainda por quê. Porque além de confrontar Corinthians e Boca, que já jogaram no mesmo grupo na primeira fase, assim como o Atlético Paranaense e Libertad, com Flamengo e Tolima, imaginamos ali, vamos ser otimistas ali, imaginar que vai dar um Corinthians e Flamengo. Já é uma puta de uma dificuldade, um puta de um jogo, né? Ou Corinthians, Flamengo e Boca também vai ser um puta de um jogo, mas o Corinthians e Flamengo, né, dois brasileiros, vão torcer pra isso, pelo menos eu, né? Eu sei que você não, mas enfim, passam dois brasileiros, vem Corinthians e Flamengo nas quartas de final. Ok. O que tem abaixo de Corinthians e Flamengo? Ou seja, quem que eles pegariam numa semifinal? Talheres e Colón é um jogo que nenhum dos dois ali, né, causa suspiros, provavelmente vão ser eliminados pro vencedor de Vélez ou River Plate.
que são dois times bem melhores do que esse. Então, Vélez e River Plate fazem o último jogo aqui. O River é favorito? É favorito. O Vélez é um bom time, também não dá para descartar ou achar que é uma baba. Então, vamos imaginar que passa o River Plate, vamos imaginar que Talheres ou Colômbia, passa o Talheres, tanto faz. O River iria até a semifinal sem um adversário absurdo. Nenhum grande adversário na frente dele. Então o River estaria embaixo na semifinal. E aí Flamengo e Corinthians disputariam quem ia enfrentar o River Plate. Então imagine você que dentro de uma lógica, se for tudo naturalmente, o Flamengo ou o Corinthians passam dessa primeira fase. O Corinthians então fodido. O Corinthians tem que passar pelo Boca, passar pelo Flamengo para chegar no River Plate na semifinal. Ou seja, se o Corinthians chegar na semifinal e passar, ele vai para a final muito cascudo, que não vai acontecer do outro lado. Então o time desse lado aqui, ele vai ter muito mais dificuldade de chegar na decisão, mas por outro lado ele vai bem cascudo se ele chegar, porque não tem moleza. O River pode ser que tenha uma molezinha, porque ele tem um time um pouco mais fácil nas oitavas, deve ter um time muito mais fácil nas quartas, e aí na semi tende a enfrentar Flamengo, Corinthians ou Boca Juniors, imaginando que o Tolima não vá ser essa grande surpresa. Podemos também ter o Tolima se classificando contra o Flamengo e fazendo uma revanche contra o Corinthians, por que não? Mas a tendência é Flamengo, Corinthians e Boca disputarem uma vaga na semifinal e o River disputar com grande favoritismo a outra vaga na semifinal do lado de cá. Do lado de lá, como eu disse, aquele primeiro bolo, o primeiro semifinalista vem de Atlético Paranaense, Libertad, Fortaleza e Estudiantes. Não há nenhum grande favorito nesses quatro times, são quatro times razoavelmente nivelados. O Estudiantes Estudiantes e o Libertad tem mais camisa, evidentemente tem mais história, mais tradição, mas isso não determina que eles vão estar lá. Então dá para Atlético Paranaense e Fortaleza chegar na semifinal da Libertadores? Dá. Olha que interessante, dá. Embaixo, Cerro, Palmeiras, Emelec e Atlético para fazer o adversário desses quatro que eu citei. E aí Palmeiras e Atlético Mineiro, em teoria, fazem essa grande disputa em busca da semifinal, que deve ser consideravelmente mais fácil. Então, para você entender de forma resumida, o Palmeiras tem um grande jogo pela frente até chegar na final. Esse grande jogo é contra o Atlético se o Atlético passar do Emelec, e se o Palmeiras passar do Cerro, claro. O Atlético Mineiro, idem, o único grande jogo dele é contra o Palmeiras, porque depois Libertad, Atlético Paranaense, Fortaleza e Estudiantes não fazem dali nenhum bicho-papão, né? São bons jogos, mas não fazem nenhum bicho-papão. Então, desse lado aqui, Palmeiras e Atlético Mineiro podem chegar à semifinal com muito mais tranquilidade do que Corinthians, Flamengo, do lado de cá, com Boca Juniors, com River Plate, enfim. Então, o lado de cá da semifinal ficou muito mais difícil do que o lado de cá. Palmeiras e Atlético de um lado, Corinthians e Flamengo de outro, com Boca e River do lado de Corinthians e Flamengo. Então, vamos agora dar para ver. Acho que não ficou muito favorável para os brasileiros, a não ser para os menores. Acho que o Atlético Paranaense para o Fortaleza ficou muito legal a possibilidade deles chegarem numa semifinal de Libertadores.